Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos do 1 ao 8, 14 ao 15, do 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam impuro o coração do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este domingo é de forma provocativa para nós, porque Jesus quer conhecer e saber as nossas atitudes diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos, como nós colocamos verdadeiramente em prática. Quando Jesus chega, vai logo ali os fariseus, né, e os mestres da lei, porque eles são rigoristas, eles vivem a lei pela lei, seguem as tradições e vivem de uma aparência. Quando eles percebem que os discípulos estão fugindo da tradição, ou seja, não estão cumprindo a tradição, eles logo procuram também um jeito, uma maneira de condenar Jesus. Por que teus discípulos não seguem as tradições? Por que eles comem sem lavar as mãos, sem cumprir os rituais? E Jesus então vai lembrar uma passagem do profeta Isaías, né? E diz: hipócritas, me honram com os lábios, mas o coração está impuro. Ou seja, aqueles homens seguem a tradição dos homens, mas não vivem a experiência da verdadeira lei de Deus, que é a lei do amor. Eles olham as atitudes meramente ali simples por si só. Elas não olham, não têm a sensibilidade de perceber que os discípulos tinham acabado de chegar de missão, que os discípulos estavam cansados, que os discípulos estavam com fome, havia a necessidade da comida, ou seja, não olham a necessidade do outro, não se preocupa com o outro, se preocupa simplesmente em manter uma aparência. E é disso que Jesus vai querer colocar e chamar de hipócritas, né? Em outro momento, Jesus vai dizer: vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros que nem vocês mesmos podem carregar. Em outro evangelho também, Jesus dizia assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora bonitos, mas por dentro podre. E é essa mensagem que Jesus quer trazer agora também neste evangelho. Quando Jesus vai dizer: vocês acham que isso vai se tornar impuro? Né? Pelo contrário, o que torna impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. E aí Jesus vai dizer:
como as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso sai da boca do homem, porque o coração do homem está cheio de maldade, né? Se preocupa com o exterior e não se preocupa na conversão interior. Por isso, amados irmãos e irmãs, começando esta semana, peçamos ao Senhor que nos ajude a transformar o nosso coração, que a nossa conversão seja de dentro para fora. Queremos sim, de fato, participar da plenitude do reino, mas queremos ser transformados pela palavra. Não vamos viver a lei pela lei, porque a lei de Deus não escraviza, mas a lei de Deus liberta e transforma o homem. Um bom domingo e que Deus abençoe a todos.